Bom, hoje é o dia 28 de dezembro de 2015, iniciando aqui mais uma gravação, dessa vez com o objetivo de falar sobre os fundamentos da minha própria preocupação, das minhas intenções filosóficas e ideológicas. Eu tenho isso bem criteriosamente explicado em uma dissertação de mestrado que está lá no meu site, mas eu vou pular a parte do ceticismo e passar direto para o antropocentrismo. Eu sou fortemente antropocêntrico e desde já eu gosto sempre de chamar a atenção para a ideia de que muitas pessoas têm uma noção equivocada do que vem a ser um antropocentrismo. Por exemplo, muitas pessoas dizem que as religiões, especialmente a religião cristã, é antropocêntrica. Falso, não é. Porque se você for respeitar o sentido de antropocentrismo, você tem que colocar o ser humano como centro efetivo e não subordiná-lo a uma divindade supostamente não humana. Então não basta você colocar o ser humano como o objeto de atenção e como o centro das atenções, mas antes de tudo assumir que ele faz isso por si próprio, que ele é o produtor do seu próprio conhecimento, da sua própria realidade, e não que tenha apenas que se submeter a uma coisa supostamente não humana. Esse é o ponto. Então eu sou um antropocêntrico no sentido que eu não creio que seja possível concebermos qualquer coisa fora da humanidade. Tudo que nós podemos pensar, tudo que nós podemos dizer ou mesmo sentir passa pela nossa condição humana. Então não adianta tentar driblar essa realidade fundamental, imaginando realidades sobrenaturais não, ou entidades não humanas, porque todas elas vão ser de um modo ou de outro reduzidas a uma, no mínimo, a uma interpretação humana. E fazendo essa defesa da humanidade, eu me sinto na obrigação de que todas as pessoas, assim como eu próprio, tenham plenas condições existenciais. O que significa liberdade de escolha e capacidade de autorrealização e oportunidade de autorrealização. E é uma realidade óbvia que o nosso mundo não é assim. Nós temos uma vasta desigualdade onde algumas poucas pessoas têm amplas possibilidades de realização, ou seja, elas podem fazer o que elas acharem melhor. Elas têm não só a liberdade, como a oportunidade para buscar o que elas querem. Podem cometer muitos erros, fazer muita besteira, mas elas têm essa possibilidade. Enquanto a grande maioria das pessoas não tem essa oportunidade no mesmo nível. E uma quantidade expressiva delas tem possibilidades fraquíssimas. Apesar disso, algumas pessoas manifestam capacidades que parecem ir muito além do seu próprio meio. E você pode ir a um local extremamente humilde, ao país mais pobre, até uma situação potencialmente miserável, e ainda assim encontrar algumas pessoas que, mesmo não tendo tido grandes oportunidades, conseguiram realizar feitos notáveis e além das suas possibilidades, mais prováveis. O que isso significa? Significa que, evidentemente, é possível ir além, mas existe uma necessidade de um esforço praticamente heróico, de um talento incomum. E nós sabemos muito bem que pessoas sem essas capacidades extremas, sem talentos preciosíssimos ou exclusivos e sem esforços martíricos ou hercúleos, ainda assim são capazes de contribuir para a humanidade e têm direito à sua autorrealização. E é nesse ponto que eu ataco um argumento pseudo-meritocrático frequentemente utilizado, de que essas pessoas que superam as adversidades justificariam o sistema, de modo que
apesar de todas as faltas de oportunidade, elas ainda podem ser superadas. Mas esse é o ponto, elas só podem ser superadas por uma minoria ínfima em condições muito especiais. E eu acho que ninguém tem a obrigação de ser um herói, de ser um mártir, de ser um santo. Se as pessoas quiserem fazê-lo, ótimo. E também não é difícil notar, é completamente evidente que, por outro lado, nós temos pessoas sem nenhum talento especial, até menos que medíocre, mas porque pela sua condição favorecida são capazes de realizar coisas, ou pelo menos de conquistar muitas coisas para si. É isso que muitos chamam de injustiça social. Tem um problema nesse termo, realmente, porque não necessariamente isso é o resultado de uma ação intencional direta. Geralmente uma injustiça é aquilo que é deliberadamente cometido por alguém, e não vem a ser exatamente o caso, mas é uma injustiça no sentido metafórico, de que as pessoas não têm as mesmas condições. O termo mais correto é um desequilíbrio, uma desigualdade. Então, se eu tenho esse viés antropocêntrico e quero legar às pessoas as melhores oportunidades possíveis, não tem cabimento que eu me veja satisfeito com a condição de um mundo onde isso não se dá. É por esse sentido que eu advogo uma posição progressista no sentido primordialmente econômico. Nós devemos diminuir a pobreza. Devemos aumentar as oportunidades das pessoas, reduzir as desigualdades, porque dessa forma nós teremos um montante de seres humanos capazes de autorrealização muito maior do que nós originalmente temos. Veja que ao longo da história nós tivemos coisas fantásticas, realizações maravilhosas da humanidade, mas sempre de uma pequena minoria que se destacou dentro de um universo relativamente restrito de possibilidades. Imagina se esse universo fosse muito maior, a quantidade de pessoas que se destacariam. Imagina o enorme desperdício de potencial humano que a miséria e a pobreza ostensiva causam. O tanto que isso limita não só a vida individual das pessoas, mas da humanidade inteira. Quantos gênios nós perdemos porque eles nasceram em condições desfavorecidas e acabaram morrendo na infância? E quanto mais nós ainda vamos continuar compactuando com uma situação tal onde isso poderia e pode ser revertido, como de uma certa forma a história já demonstrou. Nós conseguimos ao longo da história reduzir essa situação, reduzir a pobreza, a desigualdade. Esse é um ponto um pouco complexo, mas para efeito prático ela reduziu, ou melhor, reduziu a pobreza, a condição de miséria. Hoje, apesar de todas as crises, de todas as guerras, nós temos uma situação em termos de potencial humano de realização maior do que na maioria das outras épocas, ou em todas as outras épocas. É claro que há uma série de problemas adicionais que surgem, que geram algumas interferências que precisam ser discutidas mais aprofundadamente. Por exemplo, a questão de que você tendo uma grande quantidade de pessoas em condições de realizar alguma coisa, vai ser mais difícil uma se destacar sobre todas. Isso é um ponto. Só que a gente não deveria ver isso de uma forma negativa, pelo contrário. E infelizmente algumas pessoas veem, né? Como por exemplo, onde estaria o nosso Leonardo da Vinci de hoje? Eu digo que estão em vários lugares. Só que nós já geramos uma massa de conhecimento suficientemente grande que não basta um único gênio para se destacar sobre todos os demais. E esse é o ponto, nós temos que aumentar ainda mais essa produção, aumentar a capacidade de pessoas que podem manifestar essa genialidade, essa maestria, aumentando o potencial humano em si. É nesse sentido que eu me considero um progressista, alguém que pretende lutar em favor da humanidade inteira, não só de um segmento, não só de uma raça, de um país, de um gênero, não. A humanidade inteira precisa ser erguida, e ela vem se erguendo aos poucos.
Infelizmente nós temos vários obstáculos, sendo a desigualdade o maior deles, talvez, não apenas no sentido de ter uma grande massa de pessoas desfavorecidas, mas também na excessiva concentração de poder de uma ínfima minoria que está no topo da elite econômica. E esse pessoal tem poder demais. Eles podem autocraticamente ditar as regras da sociedade. Eles podem decidir o destino da vida de bilhões de pessoas. E pior de tudo, de uma forma discreta, de uma forma que a maioria sequer percebe enquanto fica colocando a culpa num governinho fantoche. E nesse sentido você pode dizer também que houve um aumento da desigualdade, não porque há mais pobreza, pelo contrário, há menos, mas porque atualmente há uma geração de hiper ricos, pessoas bilionárias, numa quantidade que jamais existiu antes. Então, nesse sentido, a concentração de poder na mão desse pessoal é muito grande. E a nossa maior dificuldade é essa. Eles têm interesses em se manter nessa posição. Eles têm interesses em conservar e até mesmo aumentar o seu poder, nem que isso cause uma desvantagem ou isso em detrimento da grande maioria da humanidade. Portanto, a batalha pelo futuro da humanidade, a luta pelas melhores condições para a grande maioria, passa sim pelo partilhamento do poder. Não só a redução da desigualdade econômica, mas a redução da desigualdade do poder político e econômico, que está excessivamente concentrado. Bem, eu sou Marcos Valério XR, hoje é o dia 28 de dezembro de 2015. Obrigado pela atenção.